O que se estuda em teoria da decisão judicial? Ótima pergunta, Falando por um Alfredo. advogado, né, vamos dizer assim. Vamos falar, para Ótima a gente pergunta. não decidir, vamos responder para um advogado. O que se estuda em teoria da decisão judicial? Bom, ótima pergunta. Porque quando falamos sobre a teoria da decisão judicial, estamos falando sobre um campo, uma vasta área do conhecimento. E daí porque, ao montarmos a nossa disciplina, montarmos, aquilo que seria tratado na nossa disciplina, nos pareceu extremamente importante que essa ampla área do conhecimento fosse abraçada pela nossa disciplina. Daí porque, acabamos, focando em inúmeros aspectos dentro dessa teoria da decisão judicial, como, por exemplo, os fundamentos gerais da teoria da decisão judicial relacionados à racionalidade das decisões, à classificação dos pronunciamentos judiciais, os elementos das decisões judiciais, a fundamentação das decisões judiciais, as consequências de uma decisão judicial, a teoria dos capítulos das decisões. Mas só isso também, Alfredo, nos parecia muito pouco ao elaborarmos a nossa disciplina. Daí porque foi necessário ir além nessa disciplina, de modo a abordar outros temas que os alunos ou que os operadores do direito não estão acostumados a lidar. Como, por exemplo, a dinâmica dos precedentes, a dinâmica dos precedentes, temas relacionados aí à previsibilidade e à segurança jurídica das decisões, temas relacionados, Alfredo, aos aspectos constitucionais da teoria da decisão judicial, ultrapassando aquele embate simplista ali do procedimentalismo versus substancialismo para abraçar, para abordar temas como, por exemplo, os debates mais modernos no direito norte-americano, como Ronald Dworkin, a sua teoria da integridade, John Hart Lee, sua concepção procedimental de democracia, Cass Sunstein e o minimalismo judicial, Mark Tushnet e o constitucionalismo popular, dentre vários outros autores. Nós falamos também na nossa disciplina sobre controle jurisdicional de políticas públicas, a judicialização da política, o ativismo judicial. Nós trouxemos um tópico inteiro na nossa disciplina, um tópico completo na nossa disciplina, envolvendo aqui não só a teoria da decisão judicial, mas também a psicologia jurídica e a teoria da decisão judicial. Aqui falamos, por exemplo, sobre o inconsciente, a estrutura do psiquismo, as contribuições de Freud, as contribuições de Jung, o processo psicológico de obtenção da verdade no processo judicial, o comportamento das partes e das testemunhas, as provas neurocientíficas, outro tema moderníssimo que ainda tem sido abordado de forma incipiente no âmbito nacional, o campo do conhecimento chamado de Law and Emotion, ou seja, as emoções e as decisões judiciais, e também a interdisciplinariedade, né? O diálogo entre as decisões judiciais complexas e outras áreas do conhecimento, outras áreas do direito. Mas a nossa disciplina não parou aí, Alfredo, nós fomos além. Nós tentamos trazer para os alunos também uma abordagem que abraçasse as temáticas mais modernas no que tange à complexidade na teoria da decisão judicial. Aqui nós trouxemos não só a teoria da decisão judicial e o processo de tomadas de decisões judiciais coletivas, mas, de forma bastante interessante, nós abordamos também os processos estruturais. Nós falamos, por exemplo, de casos relevantes do direito norte-americano, como Brown versus Board of Education, das distinções conceituais entre processos estruturais, high impact litigation e a atuação estratégica nos processos. Falamos sobre medidas estruturais extrajudiciais, a construção da decisão judicial dialogicamente na esfera estrutural e, por fim, nós trouxemos até um pouco sobre accountability judicial e
contra-reforma estrutural. Então, a nossa disciplina, Alfredo, tentou trazer para os alunos realmente uma visão abrangente, uma visão ampla do que é a teoria da decisão judicial. Diferentemente do que ocorre com aquelas abordagens limitadas, perspectivas limitantes da teoria da decisão judicial, a nossa abordagem foi uma abordagem ampla, tentando trazer, permitir ao aluno vislumbrar esse horizonte amplo que está contido dentro da teoria da decisão judicial. Não como uma teoria da decisão simples e pura, no sentido de que só aborda os elementos da decisão judicial, mas a teoria da decisão judicial como uma base para todo o conhecimento, para a formação, para a abertura de horizontes do conhecimento dentro do direito. Então é essa aí a abordagem que nós buscamos conferir aos alunos para a nossa disciplina.